Giracélia é uma mulher de 37 anos que um belo dia estava no supermercado quando de repente começou a sentir o coração acelerando, um suor, uma tontura, uma falta de ar, uma sensação de que ia morrer. Foi ao pronto-socorro sendo descartados causas cardíacas ou pulmonares. Para piorar, dias depois ela teve uma crise semelhante enquanto estava trabalhando. O que é que está acontecendo com Giracélia? Neste vídeo eu vou te apresentar um dos problemas de saúde mental mais comuns que existem, que pode acometer qualquer pessoa. E você vai entender como um real entendimento desse problema pode ser uma solução muito poderosa para conseguir melhor controlá-lo. Eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental. Se você gosta de temas como esse, já se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. E aqui uma coisa interessante que estava intrigando Giracélia é como é que um suposto distúrbio psicológico, porque sim, no pronto-socorro onde ela foi, sendo descartado causas cardíacas, ela estava tendo um infarto, algum problema pulmonar, foi colocada a possibilidade que isso seria um problema psicológico, e que ela precisaria buscar um psiquiatra. Mas aí ela se interrogava como é que pode um problema que seria psicológico causar tantos problemas físicos. E aqui é uma questão interessante, que eu já falei em outros vídeos em que falei de transtorno de ansiedade, até transtorno de humor, que os transtornos mentais, os transtornos psiquiátricos, eles podem ter muita repercussão no corpo físico. E aqui nós estamos falando de algo que costuma ter bastante essa ligação com o corpo, que são os ataques de pânico. Sim, o que Giracélia teve foi o chamado ataque de pânico. O pânico é um tipo de ansiedade, é uma classificação que a gente faz para ansiedade e que causa muita repercussão física. E aqui é interessante a diferenciação entre o que seria crise de pânico e crise de ansiedade. O pânico é uma ansiedade mais específica e já daqui a pouco eu vou te mostrar como é que é classificado, assim, como é que a gente define o que é que realmente é uma crise de pânico. Mas vamos primeiro entender como é que um aspecto da saúde mental pode ter tanto sintomas físicos. E aqui eu vou te fazer um teste com você para testar um pouco do que você conhece sobre esse assunto. Preste bem atenção. Dos sintomas listados a seguir, qual deles tem maior influência sobre o mal-estar físico que o indivíduo sofre durante uma crise de pânico? Coração acelerado? Sensação de dormência no corpo? Pupilas dilatadas ou respiração rápida e superficial? E a resposta correta é a letra D, respiração rápida e superficial. Todos esses 4 sintomas, eu vou te mostrar daqui a pouco, fazem parte, são possibilidades de acontecerem numa crise de pânico. Mas a respiração é um aspecto chave que explica muito do grande mal-estar que o indivíduo sofre quando está passando por alguma dessas crises. E aqui eu preciso te explicar o seguinte: o pânico é uma reação intensa a uma grande ameaça. Mas que ameaça é essa? O fato é que nosso corpo, o nosso cérebro, ele tem uma espécie de instinto, ele tem um treinamento natural, ele tem, na verdade, um funcionamento natural de reagir a ameaças como forma de se proteger. Perceba que reagir a ameaças é algo muito importante para a nossa própria sobrevivência, foi extremamente importante ao longo da história da nossa espécie, a espécie humana, no ambiente hostil em que vivemos durante milhões de anos, no ambiente natural, em meio a diversidades climáticas e naturais diversas, mas também ainda hoje. Por exemplo, uma coisa muito básica, quando você vai atravessar uma rua, se você não tiver a preocupação, o receio de ser atropelado, a chance de ser atropelado é muito maior, porque você não vai ter o cuidado de olhar para os lados, por exemplo. Então, assim, um pouco de ansiedade, um pouco de medo, um pouco de receio é muito importante, Então, a resposta a uma ameaça, uma perspectiva de ameaça, ela é essencial para a nossa sobrevivência. E diante de uma ameaça qualquer que seja, existem 2 reações básicas que são instintivas, nossa e de qualquer animal: lutar ou fugir. Percebam isso. Ou a gente às vezes vai para a luta, de diversas maneiras, ou a gente foge daquilo que nos dá ameaça. E nesse aspecto instintivo, quando interpretamos a ameaça, e o nosso cérebro é que interpreta, com base nas nossas experiências, no que a gente acredita, a nossa visão de mundo, existe uma série de fatores que influenciam o que é ameaça para um e o que é para uma outra pessoa. Mas quando o cérebro da gente percebe uma ameaça, esse cérebro envia uma mensagem
eu envio uma mensagem para todo o corpo através do sistema nervoso simpático. Essa reação, né, essa mensagem que é enviada para o corpo, ela tem o objetivo de preparar esse corpo ou para lutar ou para fugir. É a resposta ao estresse agudo, a resposta à ameaça. E aí, nesse momento, quando é disparada essa reação, que é uma reação muito rápida, né, uma série de gatilhos, uma série de comportamentos, uma série de ações do nosso corpo vão acontecer. E a respiração aqui é uma peça-chave nesse processo. A nossa respiração diante de uma ameaça, ela precisa ficar mais rápida para eu conseguir levar mais oxigênio para as células do corpo, especialmente aquelas que vão estar nessa reação de luta ou fuga. Por exemplo, os músculos. Eu preciso estar com meus músculos preparados ou para lutar ou para fugir diante de uma reação de ameaça. O problema aqui é que percebam, quando uma ameaça é real, por exemplo, eu me deparo com o risco de ser assaltado, né? Quando eu estou no risco de ser agredido, um cachorro correndo atrás de mim numa rua, enfim, ameaças mais reais, essa reação era muito adaptativa, era muito adequada. Mas perceba que vivemos um momento da história, como nunca, talvez em outras épocas, a gente teve tantas ameaças não reais, ou pelo menos não concretas. São as ameaças que podem se traduzir como preocupações em relação ao futuro, né? Questões financeiras, questões afetivas, enfim, aquilo que nos preocupa em nossa mente, que não é algo palpável, né? Então, muitas vezes, essas ameaças, que muitas vezes são muito pessoais ou até imaginadas, elas vão também causar o mesmo tipo de reação no corpo que essas ameaças mais concretas. Então imagine você diante o seu cérebro liberando uma informação para o seu corpo, um comando, para que você comece a respirar mais rápido, seu coração acelerar, né, todo um sistema de defesa criado, ou para você lutar ou para fugir. Só que não existe uma ameaça ali naquele momento. Isso gera uma desordem muito grande e gera essa incompatibilidade. Tipo assim, meu corpo está preparado para lutar ou para fugir, mas não tem nada que eu precise lutar ou fugir naquele momento. É isso que causa um mal-estar imenso de uma crise de pânico. E só quem passou por uma crise de pânico sabe como é ruim, como é às vezes desesperador viver todo aquele conjunto de sintomas. E aí vamos para mais um teste, preste atenção. Qual da lista abaixo, ou quais dessa lista, são sintomas de um ataque de pânico? Taquicardia, respiração ofegante, náusea, sensação de estar fora do corpo. E a resposta é: todas as 4 são possibilidades, são sintomas de uma crise de pânico. E aí veja, esse teste ele pode ser fácil ou difícil, mas certamente vai ser fácil você dar o like aqui embaixo para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Então eu te peço, já lembra aí de dar o like no vídeo. E aqui eu vou te mostrar então a lista oficial dos critérios diagnósticos para fazer um diagnóstico de um ataque de pânico, de uma crise de pânico. Existem 13 características fundamentais que podem estar presentes numa crise de pânico. Outras características também podem estar presentes, mas no manual diagnóstico atual se chegou a essas 13 características e dessas 13 são necessárias 4 ou mais para se caracterizar um ataque de pânico. Vou te mostrar agora. Então, vou mostrar aqui na tela para vocês, percebam, como eu comentei, uma lista de 4 ou mais dessas características precisam estar presentes para se caracterizar uma crise de pânico. E veja que interessante. Primeira, uma característica que tem são as palpitações, o aumento da frequência cardíaca, que normalmente é percebido pelo indivíduo como esse coração mais acelerado. Uma outra característica é um suor excessivo, sudorese, o indivíduo fica suando sem ter um motivo aparente relacionado à temperatura, né? Um suor mais agudo. Tremores, que podem ser diversos, né? Uma sensação de tremor no corpo todo, nas mãos. Outra característica, dificuldade para respirar, cansaço respiratório. Como eu comentei, é uma característica chave aqui, inclusive pensando em termos de tratamento de intervenção. Vou já explicar para vocês isso aí. Asfixia, um impedimento para respirar aqui mais na garganta, a sensação que está fechando o ar por aqui. Dor, desconforto no tórax, isso aqui pode confundir muito com um infarto, ataque cardíaco, não à toa. Pessoas que sofrem de ataques de pânico frequentam muito pronto-socorro até chegar no diagnóstico. Náusea, desconforto no abdômen, toda a parte gastrointestinal é muito sensível a essa descarga de adrenalina, é uma das marcas de uma crise de pânico, dentro da reação, né, de estresse agudo, essa descarga de adrenalina para o corpo inteiro. Outra característica, tontura, uma sensação de tontura, né, que pode ser um desequilíbrio, uma sensação de oscilação rotatória. Ondas de frio e calor pelo corpo também pode acontecer. Dormência, formigamento, isso aqui pode ser muito assustador.
Desrealização e despersonalização. O que é isso? Isso aqui é uma sensação extremamente desconfortável, estranha para quem sente, que é desrealização. Tem a ver com a sensação de estranhamento em relação ao ambiente, de você não saber onde está, de ficar meio confuso em relação ao local, né, àquela realidade. Despersonalização é a sensação de estar fora do corpo, uma confusão em relação à sua própria identidade, o que costuma durar alguns segundos ou apenas minutos. Medo de perder o controle, medo de enlouquecer. Isso é uma sensação muito desesperadora também. E medo de morrer, é uma coisa muito relatada pelas pessoas que sofrem esse tipo de experiência. E aí, o que será que aconteceu com Giraceli? Aqui é uma coisa interessante que foi o quê? Depois que ela conseguiu, de alguma forma, chegar nesse diagnóstico, que ela estava tendo crises de pânico, o entendimento dela do processo, do que é o pânico, o mecanismo que está relacionado à manifestação dos sintomas, isso por si só já foi um pontapé muito importante para que ela conseguisse melhorar. Porque, além do tratamento, ela acabou precisando fazer um tratamento medicamentoso, psicoterapia, que também ajudaram a tratar um transtorno de ansiedade mais amplo que ela tinha um transtorno de ansiedade generalizada, e que aí que estava junto com aí as crises de pânico, mas aí ela passou a praticar o que se chama de treino respiratório. Aqui é um ponto-chave muito relevante, né, como eu falei aqui no início do vídeo, que assim, a respiração é o aspecto fundamental de uma crise de pânico em termos de intervenção. Por quê? Quando você está respirando rápido, você está enviando uma mensagem para o teu cérebro que tem uma ameaça acontecendo. Eu comentei aqui que o cérebro envia uma mensagem para o corpo, né, alertando o corpo, tem uma ameaça, vamos se preparar. Mas também tem um movimento contrário, o corpo também se comunica com o cérebro. E a respiração é um importante mecanismo de comunicação. Então, quando o indivíduo está respirando muito rapidamente, isso pode ser um sinal enviado para o cérebro naquele contexto de que a ameaça está ali presente. Então, treino respiratório, não vou entrar nos detalhes aqui nesse vídeo, posso até fazer um vídeo específico sobre isso. O treino respiratório consiste no indivíduo se concentrar no momento em que a crise de pânico está chegando, está se instalando, ele primeiro conseguir perceber essa crise chegando e se concentrar, voltar todos os esforços de concentração para a respiração e tomar o controle, né? Fazer o controle dessa respiração. De que forma? De forma que essa respiração se torne mais lenta e mais profunda, porque a respiração no pânico, numa situação de estresse agudo, ela é rápida e superficial. Então eu preciso tomar o controle da minha respiração e torná-la mais lenta e mais profunda. Isso pode parecer algo relativamente simples, mas tem um impacto absurdo em relação até a abortar uma crise de pânico que esteja chegando. Então, é um tipo de treino respiratório muito útil para quem já vem passando por situações de crise de pânico e muitas vezes é uma ferramenta muito poderosa, assim, um entendimento sobre todos esses mecanismos para melhorar. A experiência que nós temos aqui na psiquiatria, minha própria experiência pessoal como psiquiatra, uma das coisas que mais me chama a atenção no transtorno do pânico é que é um dos transtornos da psiquiatria que melhor responde à chamada psicoeducação. O indivíduo que está passando por essa experiência, quando ele entende os mecanismos, entende esses pormenores, essas relações que eu expliquei aqui no vídeo, realmente ele consegue ter uma melhora, às vezes até imediata. Muitas vezes vai ser necessário os outros tratamentos, tratamento medicamentoso, acompanhamento psiquiátrico, psicoterapia, mas o entendimento sobre esse processo ajuda bastante nessa melhora. Um aspecto importante quando a gente está falando de treino de respiração se refere também assim, que na hora da crise de pânico, você tem os sintomas físicos que sempre chamam muito a atenção do indivíduo que está passando pela experiência, mas também é necessário, isso é um processo também do próprio treinamento que pode acontecer numa psicoterapia, de prestar atenção quais são os pensamentos que estão acontecendo no momento da crise que pioram ainda mais a crise. Porque tem um processo, uma série de mecanismos, de fatores, um vai alimentando o outro. Tem os sintomas físicos que vão deixando desesperados, aperreados ali, e os pensamentos de catástrofe, o pensamento do eu vou morrer, eu vou enlouquecer, eu vou perder o controle, não tem ninguém aqui para me ajudar. Então, prestar atenção a esses pensamentos também é muito importante e faz parte das estratégias para um bom controle das crises de pânico. E assim chegamos ao final do vídeo de hoje, em que eu te mostrei o que é uma crise de pânico e quais são os mecanismos envolvidos nela, e explicando um pouco sobre treino respiratório. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo, deixa alguma dúvida aqui nos comentários, pode fazer também sugestão de temas para os próximos vídeos, que eu vou ter o maior prazer aí de te atender. Até o próximo vídeo.